Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a nossa terceira aula de ciências, né? A gente vai falar, já falou sobre a adaptação dos seres vivos, né? Nossa aula foi dividida em duas partes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações entre os seres vivos, tá? Quando a gente estava estudando ali as cadeias alimentares, a gente estava preocupado em ver o quê? O sentido da passagem da energia entre os seres vivos, né, que compõem o ecossistema. Agora a gente vai estudar como é que esses seres vivos se relacionam, tá? Entre a mesma espécie ou entre espécies diferentes, tá? Existem as relações harmônicas, quando tá tendo relação ali entre os participantes, mas ninguém vai ter prejuízo. E as desarmônicas é quando o benefício de um participante vai ser o prejuízo para outro ali numa cadeia, tá, pessoal? No ecossistema, tá? E dentro dessas relações, a gente vai ter dois tipos, né? Que seriam as interespecíficas, que são entre espécies diferentes, e as intraespecíficas, que são entre seres da mesma espécie, tá? Vamos falar então um pouquinho das intraespecíficas harmônicas, tá? Existem três tipos, né? Tem a sociedade, que são quando grandes grupos de seres da mesma espécie vão obedecer uma hierarquia, tipo nós, os seres humanos, as formigas, os cupins e as abelhas, tá? Todo mundo ali segue uma hierarquia. As colônias, que é quando tem as sociedades que têm organismos que são fisicamente diferentes, como os estalaficocos e os corais, por exemplo, tá? E reuniões são ali agrupamentos de animais da mesma espécie ou não, tá? Que tem ali um estímulo, por exemplo, uma lâmpada acesa, um açucareiro aberto, vai ter aquele estímulo, vai atrair diversos insetos ali, por exemplo, tá, pessoal? Já as relações intraespecíficas desarmônicas, a gente tem, por exemplo, o canibalismo, que é quando organismos vão se alimentar de outros da mesma espécie, e temos a competição, né, que é a territorialidade de certas espécies de seres vivos. Por exemplo, plantas que estão competindo por luz, o que tem, por exemplo, enormes caules ali, que vai ter de plantas ali na floresta que vão ficar procurando por luz. É um exemplo ali de competição, tá? E também tem competição de nutrientes. As interespecíficas harmônicas, né? Por exemplo, a gente tem o mutualismo, que é quando bactérias e protozoários, por exemplo, que são capazes de degradar a celulose, vivem no interior de animais que têm um aparelho digestivo, né? Dos herbívoros, por exemplo, aí dá a eles a capacidade de degradar a celulose. Um exemplo disso é o boi, tá, pessoal? Quando o boi tá ruminando, tá? Ele não vai se alimentar da primeira vez. A primeira vez que ele vai engolir a comida que ele mastigou, quem vai degradar aquela celulose ali daquele capim vão ser as bactérias que vivem no estômago do boi, tá? Por isso que depois que elas degradam, o que sobra dessa degradação volta para a boca, eles vão ficar ruminando, vão mastigar novamente. E é aí que ele vai se alimentar, tá, pessoal? Ele só se alimenta ali da segunda vez, tá? Outro exemplo de mutualismo vai ser a associação entre algas e fungos, que vão formar os líquens também, tá? E outro exemplo de relação interespecífica harmônica é a protocooperação. Por exemplo, o caranguejo, que é conhecido como paguro, ele vai viver protegido pelas conchas de alguns gastrópodes, tá? E dentro dessas conchas vai ter as anêmonas. Essas anêmonas vão ter, por exemplo, a camuflagem que vai proteger o caranguejo. E em troca, o caranguejo vai dar a ela restos de alimentos, tá, pessoal? Então, na natureza sempre vai existir essa cooperação. As relações interespecíficas harmônicas, a gente tem o exemplo do inquilinismo. Por exemplo, algumas plantas que são conhecidas como epífitas vão se apoiar sobre outras para conseguir um lugar mais iluminado. Por exemplo, as orquídeas, que vivem sobre galhos de árvores para obter mais luz. Isso é conhecido como epifitismo, tá, pessoal? E o comensalismo, a gente tem o exemplo da rêmora, que é um tipo de peixe que vai ficar preso ali nos tubarões e vão aproveitar ali a proteção do tubarão, ao mesmo tempo que se aproveita dos restos alimentares deles, tá, pessoal? Já as relações interespecíficas desarmônicas, a gente tem o predatismo, que é uma relação que uma das espécies, que é a predadora, vai matar outra espécie para se alimentar. A gente tem um exemplo dos carnívoros, tá? Os animais carnívoros. O parasitismo é a relação em que uma das espécies, geralmente a menor espécie, vai viver dentro de outra, vivendo às custas dela e vai causar prejuízo. Um exemplo são as vermes, tá, pessoal? A lombriga, a tênia, dentre outros, tá? E a relação de competição é aquela que vai ocorrer pela disputa de espaço, disputa de alimento e de luz, por exemplo, como os lobos e as hienas, tá, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios no final do capítulo. Qualquer dúvida, podem perguntar no privado. Até a próxima aula!